O tema dessa palavra é podas necessárias. Glória a Deus, vocês já vão entender esse contexto. O texto base está lá em João 15, do versículo 1 ao 11, que diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meus amados, Jesus trouxe essa palavra na última noite, momentos antes da sua prisão e logo após a sua prisão, a sua morte. Olha que interessante. O Espírito Santo ele preparou para trazer essa palavra no domingo de Santa Ceia. E essa palavra Jesus trouxe esse ensinamento aos seus discípulos na noite em que ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. Então assim, momentos antes dele ser preso e logo após ser morto, e na mesma noite que ele instituiu a Santa Ceia do Senhor, ele trouxe ensinamento. E neste domingo, dia 7 de setembro, numa Santa Ceia, domingo de Santa Ceia, o Espírito Santo conduziu a trazer essa palavra. Observe que nessa palavra Jesus se compara a uma videira e Deus, o nosso Pai, como o agricultor. Quem nós somos nessa história? Nós somos os ramos. E para que nós somos chamados, meus amados? Fomos chamados para dar frutos. Ou seja, fazer com que o reino de Deus cresça. Porém, nós não fomos chamados, meus amados, para ser meros espectadores, para sermos apenas aquecedores de bancos de igrejas. Não, nós somos chamados para dar frutos. Vocês compreendem? Para que Deus nos chamou? Podemos observar também no texto como ramos enxertados em Jesus, que é a videira verdadeira, e todo ramo que não der fruto é cortado e lançado fora. Por quê? É cortado e lançado fora. A boca seca de verdade. Vocês já pararam para pensar por que os ramos que não dão frutos, eles são cortados e lançados fora? Queimados, né? São cortados e lançados fora para que seque e após sejam lançados ao fogo. Por quê? Porque esses ramos que estão ali, que não dão frutos, eles estão apenas sugando os nutrientes desnecessariamente. Eles estão enxertados na videira, ocupando um espaço inutilmente.
E o que é esse frutificar? O que é esse dar frutos que tanto falam? Estão referindo aos frutos espirituais de uma vida de fé. Através disso, podemos também identificar os tipos de crente. Observe, os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que estão de fato e de verdade ligados a Jesus. E qual é o outro tipo de crente, entre aspas? Qual o outro tipo de crente, Laura? Os que se denominam crentes. Como assim? Não estão nem perto de estar ligados a Jesus. Como que identifica isso, Laura? Não tem como. O ramo que está ligado a Jesus, que está ligado à videira, não dar fruto. Não existe como. Então o crente que está ali, apenas aquecendo o banco, ocupando o lugar inutilmente, sugando nutrientes desnecessariamente, ele apenas se denomina crente. Porque ele não dá fruto algum. A vida dele não glorifica a Deus. A vida dele não testemunha o que Deus está fazendo na vida dele. Não existe testemunho. Apenas dentro da igreja, não fora. Meus amados, nós temos que ter cravado em nosso coração que quem carrega a semente são os frutos. Amém? Quem carrega a semente são os frutos. O que é o fruto? O fruto também é nós passarmos essa semente do evangelho a outros, aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus está transformando na tua vida, isso gerar uma semente de amor para você ir lá e transferir isso para outra pessoa. Isso é frutificar. Aquela semente de amor que você vai lá, vai semear no coração do teu irmão, da tua irmã, o Espírito Santo de Deus vai vir e vai fazer aquilo brotar no coração da pessoa, e através daquela semente a vida dela será transformada. Que ela também vai gerar outros frutos, que vão gerar outras sementes, que vai gerar outros frutos, que vão gerar outras sementes. Isso é frutificar no reino de Deus. Porque muitas pessoas se perdem achando que os frutos é somente ter uma vida que apresente a Cristo. Não, eu vivo assim, alinhado, eu não peco, a minha vida, se falar que eu não peco, já acabou de pecar, mentiu. Assim, o único que não peca aqui na igreja é o pastor David. Esse é santo, esse homem é santo. A carruagem de fogo sempre aguarda ele ali na porta. Vai falar mais um dia aqui, meu amado. Tô brincando, meu amado, te amo, cara. É assim, eu tenho uma vida toda alinhada, eu testemunho Cristo, o que Cristo está fazendo na minha vida. Isso é testemunho, meu amado, isso não é fruto. Existe uma grande diferença entre testemunho e fruto. São duas coisas distintas. Se você acha que você está vivendo dessa maneira e você está sendo frutífero, meu amado, sinto lhe informar, você está sendo só um testemunho vivo de Deus. Você é um ramo que está ligado à videira e não está frutificando. Testemunho. Aqui eu fui buscar no Google a diferença entre testemunho e fruto. Autor, Google. Testemunho é uma declaração pessoal da fé e da verdade que alguém conhece e acredita por meio do Espírito Santo. Amém? Fruto são as qualidades e os traços de caráter que uma pessoa manifesta em sua vida, como amor, paz e alegria, que resultam dessa fé vivida. Já o testemunho é um ato de expressar essa verdade para os outros, enquanto o fruto é a evidência visível de um caráter transformado que torna esse testemunho mais natural e poderoso. Então a sua semente, o seu fruto, o que vai mostrar que você é um ramo frutífero, é você semear na vida das pessoas
paz, alegria, amor, que são frutos do Espírito Santo. Só que esse também é um fruto da tua vida de devoção ao Senhor. É o que mostra que nós estamos ligados verdadeiramente à videira. Aleluia. Então Jesus é o tronco que gera vida aos ramos. Sem ele não geramos vida alguma, meus amados. Sem Cristo, o que nós somos sem Cristo? Somos apenas trevas e mais nada. Meu Deus, mas o Lauro sempre fala que nós, sem Jesus Cristo, aleluia, nós sem Jesus Cristo somos trevas, porque realmente somos, meus amados. A nossa natureza, a nossa essência carnal é pecaminosa. Vocês compreendem isso? Então, sem Jesus em nosso coração, sem nós estarmos ligados ao Senhor, que é a videira verdadeira, nós somos apenas trevas. Olá, por que você fala isso? Porque eu sei quem eu era sem Jesus. Eu sei de onde eu saí, de onde Jesus me tirou, porque eu não conseguiria sair de lugar algum. Foi Jesus que me tirou. O Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Já os ramos que dão fruto, ele poda. Por quê? Por quê nós temos que ser podados? Ou nós estamos ali dando frutos, por que nós temos que ser podados? Para que nós demos mais frutos. Mas tem um porém. Muitas vezes, meus amados, estamos realmente fazendo tudo que foi nos pedido e nos dito dentro da igreja. Estamos servindo no ministérios, estamos servindo na atmosfera, Paz Kids, projeção, mídia, tudo. Todos os ministérios que tem possíveis, louvor, estamos ali fervorosos, servindo, servindo no encontro, eu quero servir aos adolescentes, ao Start. Porém, no coração, o que tem? A expectativa de ser reconhecido por homens. Uau! Que isso, Laura? Verdade. Mas por que você está falando isso, Laura? Porque eu fui assim. Eu vivi isso. Fiz muitas vezes, esperando em homens. Meus amados, me converti a primeira vez, me convenci a primeira vez em outra denominação. Liderei jovens, participei do coral da igreja, fazia parte do coral da igreja, tudo. Quando eu perdi o foco que era Cristo e fiquei olhando apenas para o homem, eu desviei. Mas eu desviei por causa do pastor. Não, eu desviei porque eu fui sem vergonha mesmo. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso foco é Cristo. O nome a ser glorificado em nossa vida é o de Cristo. Não é o nosso, não é de pastor, não é de fulano, de ciclano, de beltrano, não. É Cristo. Até começamos com o coração alinhado no lugar certo. Começamos realmente com o coração, eu quero é Cristo, voltamos do encontro fervorosos, quentes, queimando na presença do Senhor, adorando a Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Apenas, na verdade, deveria ser tudo para a glória de Deus. Porém, chegamos no meio da caminhada e começamos ao quê? A nos acostumar com a presença de Deus. Começamos a nos acostumar com o sobrenatural de Deus. Começamos na nossa mente apenas a transformar o sobrenatural de Deus em algo natural, em algo comum. A presença do Espírito Santo já não me comove mais. A presença do Espírito Santo já não me faz chorar. Mas chorar é emoção. Meu amado, se você não derrama uma lágrima na presença do Espírito Santo, querido, sinto muito, vá se converter. É verdade. É verdade. Se o teu coração não é sensível à presença do Espírito Santo, é sensível ao quê? Sinto muito, meu amado, você está com o coração de pedra ainda. Permita o Espírito Santo entrar e trocar. Tirar um coração de pedra e pôr um coração de carne, que sente, que chora,
que sofre. Chegando a um ponto de pensar assim: eu não preciso mais de Deus, porque eu já sei fazer sozinho, eu já aprendi, já sou bom, eu estou frutificando na igreja, eu estou dando os frutos, eu estou fazendo o reino de Deus avançar. Eu sou um ramo frutífero. Por quê? Porque eu já sei fazer. Eu já não tiro o meu tempo, eu já não faço o meu jejum, eu já não tiro o meu tempo de meditação na palavra, eu já não tiro o meu tempo de TSD, teu tempo a sós com Deus. Por quê? Porque eu já não preciso mais de Deus, eu já aprendi a fazer, eu já sei discipular, eu já sei liderar uma célula. Nossa, eu já faço drops na minha escola, muito bem. Uau, eu sou fera, eu sou bichão. Não preciso mais de Deus, não preciso mais buscar no Senhor nada. É onde precisa vir a poda. É onde o Senhor vem, corta o galinho que está crescendo demais. Meus amados, nós nunca podemos deixar de depender de Deus. Nunca. Nunca. Se um dia você for lhe dado a função, vamos dizer assim, de levar a palavra no teu life, e você falar, deixa comigo, meu amado, chega para o teu líder e fala, não posso levar. Por quê? Porque eu estou completamente carnal. Eu deixei de depender do meu Senhor. Se não te dá um friozinho na barriga, meu brother, sério, meu brother e my sister, fala com o teu líder, peça oração e vá aos pés do Senhor. Até estamos dando frutos, mas frutos sem vida, sem sabor e frutos que não permanecem. Por quê? Porque o testemunho que estamos dando não é mais da glória de Deus sobre a minha vida, da presença do Espírito Santo, da transformação que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Não, é um testemunho meu. Do que eu sei, do que eu faço e de como eu sou bom. Esse é o testemunho que eu estou dando, é o fruto que eu estou gerando. Porque aquilo vai o quê? Vai empolgar pessoas. Vai gerar frutos. Só que não vão permanecer. Por quê? Porque o primeiro confronto que é achar, esmurece. Então não são frutos fortes, frutos saudáveis que irão permanecer. Não testemunhamos o que o Espírito Santo ainda pode fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Estamos apenas testemunhando o que nós sabemos fazer. Nada sem Jesus nós sabemos fazer. Nada. Nada, mais nada. Estamos com os galhos bem frondosos, as folhas viçosas, aquelas folhas verdes viçosas, bonitas. Sabe? Você olha assim, nossa, que árvore frondosa, né? Que folhas lindas e viçosas, folhas grossas, saudáveis. Onde vem o nosso pai, que é o agricultor, com aquela tesourinha, e vai podando. Só que daí, meus amados, você vai lá para o teu discipulado, com o teu coração aberto, se ele estiver aberto. Porque muitas vezes, querido, o seu discipulador, a sua discipuladora está com a tesourinha bem afiada, porque o Espírito Santo já entregou no coração dele. Só que o Espírito Santo, ele é cavaleiro. O teu discipulador não vai chegar para você, eu tenho que podar isso aqui. Não, ele vai tentando, ele vai indo pelas beiradinhas, você aqui não, que não, que não. E você não aceita a poda. Sabe por quê? Porque você vai cavocar mais fundo no seu próprio coração e vai ver que todo aquele volume, todo aquele glamour, não era folha sua, não era galho seu, era apenas o quê? Pragas, doenças,
e ervas daninhas. Para quem conhece árvores, sabe do que eu estou falando. As pragas que dão nas árvores, as doenças que dão nas árvores e as ervas daninhas que tomam conta da árvore. Só que aquilo estava sugando todo o nutriente, sugando toda a energia, matando aquela árvore. E a árvore achando que ela era uma árvore frondosa. E não aceitando o quê? A poda do Senhor, através da vida de quem? Como diz o pastor Michel, comedor de feijão, soltador de pum, igual nós. Aleluia. Só que é isso mesmo que Deus escolhe para as nossas vidas. Porque o ferro é que afia o ferro. Então é através da vida de uma pessoa que Deus vai afiar a sua vida, vai podar a sua vida, vai alinhar a sua vida. E o que pode ser? Laura, mas o que você está falando aí, cara? Você está viajando? O que é essas doenças, pragas, ervas daninhas? O que é isso, mano? Pecados de estimação. Sabe aquele pecadinho? Ah, não, mas, pô, isso aqui... Existe... Tantas pessoas pecam pecados tão mais escandalosos que o meu. Isso aqui não dá nada. O famoso não dá nada, sabe? O famoso, tanto faz, ninguém está vendo. Nada a ver isso aí. É retrógrado isso aí que você está falando, cara. Essas aí são as ervas daninhas. Obrigado. Essas aí são as pragas e as doenças que vão tomando conta do nosso coração. E nós estamos achando que nós estamos sendo frutíferos. Por quê? Porque nós estamos dentro da igreja. Nós estamos adorando ao Senhor. Na hora do louvor a gente ergue a mão. A gente oferta. A gente dizima. Só que o coração está tomado de praga. O coração está tomado de doença. O coração está tomado de ervas daninhas. Estamos aqui sentados apenas o quê? Julgando a pregação. Julgando a pregação. Para ver se o que ele vai falar, se é heresia, se tem alguma coisa a ver com a palavra do Senhor. Essas coisas, eles vão sugando a nossa vida. E nós não podemos esquecer que vida essa, ela foi gerada por quem? Por Cristo. Porque nós somos o quê? Os ramos que estamos enxertados na videira que é Cristo. Nós dependemos de Cristo. Nós não geramos frutos sem a videira verdadeira que é Cristo. Devemos permanecer em Cristo. Jesus afirma no versículo 3 que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem nos dito. Então devemos tomar posse disso e caminhar segundo a palavra que nos limpa. Devemos permanecer em Jesus Cristo, pois sem Ele não somos capazes de produzir fruto algum. Seremos como os ramos sem a videira que secam e morrem. Como ele afirma no capítulo 4 ao 7. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, eles serão concedidos. Também diz em Mateus 21, versículo 18 a 22, que assim, de manhã cedo, quando Jesus voltava à cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa?
Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Qual é o segredo? Crer e obedecer. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Obedecer o que, Laura? A palavra. Que nos ensina, que nos lava. Para que nós somos criados, meus amados? Para que nós somos criados? Para que Deus nos criou? Para frutificar. Amém? E como permanecemos em Jesus? Relacionamento diário com o Espírito Santo. Diário, noturno, matutino, vespertino e noturno. E madruguino. Nem existe. Em tempo e fora de tempo. Você está caminhando, orando em línguas em pensamento ou em voz alta. Ah, mas vão me chamar de louco. Deus escolhe os loucos para confundir os que acham que sabem. Deus escolhe os improváveis, levando o nosso TSD a sério. Você é conhecido por Jesus? Você conhece o Senhor? Você conhece Jesus? Igreja, pode responder. Você conhece Jesus? Mas você já se perguntou se Jesus te conhece? Eu me pergunto todo dia. Será que o Senhor me conhece de fato e de verdade? Ah, Laura, mas o Senhor sonda o nosso coração, sonda. Só que Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer nos conhecer pelas nossas confissões. As nossas confissões nós temos que confessar o Senhor para receber o perdão. Será que Ele nos conhece? Ou lá no dia Ele vai falar: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. É o maior temor que eu tenho, meus amados. Chegar o grande dia e o Senhor olhar para mim: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. E não ser chamado pelo nome. Meditando de dia e de noite em sua palavra. Mas como isso? É um versículo, cara. Que no teu TSD, o Espírito Santo vai pôr no teu coração e você vai ficar ruminando aquilo o dia inteiro. Senhor, mas o que o Senhor está querendo falar com aquilo ali? O que o Senhor tem para me entregar através desse versículo, Senhor? Isso é meditar de dia e de noite na palavra dele. Você vai tirar o tempo de leitura, o tempo de meditação, com certeza. Mas um versículo-chave vai entrar no teu coração e na tua mente você vai ficar o dia inteiro ruminando e remoendo aquele versículo. Pois é através dessa palavra, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo se revela a nós. E assim conhecemos o que Deus, em seu coração, tem como propósito para as nossas vidas. É através da meditação na palavra de Deus. Então assim, não somente assim, claro, mas eu trouxe só esses 3 pontos, que nós permanecemos em Jesus. Versículo 8 e 9 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então, meus amados, através dos frutos que geramos, através dos frutos que a videira nos dá o nutriente para gerarmos, o nome do Pai é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Então, através dos frutos que gerados através das nossas vidas, Deus é glorificado. Pois tudo o que fazemos deveria ser para a glória de Deus. Sendo assim, seremos discípulos de Jesus. Dessa maneira recebemos o amor do Pai. Porque como o Pai amou o Filho, assim
também somos amados por Ele, se permanecermos no amor dEle. Vocês perceberam que tudo tem o quê? Um posicionamento nosso. Tudo tem que ter depende do nosso posicionamento, porque Deus está ali para fazer, e Deus quer fazer. Só que vai acontecer através do quê? Se eu me permanecer no amor dele, se eu me permanecer ligado à videira que é Jesus. Somente dessa maneira. Fomos criados, meus amados, para a glória do Pai. Deus nos criou para glorificar o nome dele. Como permanecemos... tá ruim hoje. Como permanecemos no amor de Cristo? Como? Sendo imitadores de Cristo. Versículo 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meus amados, nós só teremos a nossa alegria completa se nós estivermos ligados à videira, se nós tivermos Jesus na nossa vida. Eu me lembro de quando eu estava desviado, porque quando eu enxerguei somente o homem e fui covarde e culpei o homem para sair da presença de Deus, porque é assim que a gente faz, nós somos covardes, nós não vemos os nossos erros, as nossas falhas, nós apontamos para quem? Para a liderança. Quando eu fui covarde e apontei o homem e me desviei, você já teve, eu acredito que todos aqui tiveram, no tempo que não caminhavam com Cristo, sempre um vazio na vida, sempre algo que nunca era preenchido. Sabe aquele, você buscava em tudo, você buscava nas baladas, nas paradas erradas. Os homens buscavam onde não podiam buscar, as mulheres buscavam onde não podiam buscar. Para bom entendedor, isso basta. E nada preenchia. Por quê? Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então nós só teremos a plenitude do Senhor nas nossas vidas em Jesus. Somente em Jesus a nossa alegria será completa. Não é através da sua esposa, através do seu marido, através dos seus filhos, através do teu trabalho. Não. É em Jesus. Somente em Jesus. Não é com o carro novo, não é com a moto nova, ou rebaixar, levantar, sei lá, enfim, o que quiser fazer. Não. É somente em Jesus. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês, misericórdia, como que Deus colocou essa palavra, como que Deus gerou dentro do meu coração essa ministração. Pode worship team, please. Glória a Deus pela vida de vocês, meus amados. Eu vou pedir para o Dani colocar a primeira foto. É o Dani que está lá? Não consigo enxergar agora. Acho que é. Esse aqui é uma goiabeira. Capaz, Laura, que é uma goiabeira? Pois é, uma goiabeira. Aqui um dos depósitos lá da Centauro. Vocês observam que essa goiabeira está com o tronco bem longo, né, bem alto. E só lá em cima tá umas folhas, uns galhos com folhas lá. Interessante que essa administração ela nasceu assim, foi num Diri Drops, que um dia antes estava a Gi, a nossa filha, acho que a Shelly também estava, a galera que trabalha ali conosco ali, debatendo. Mas o que fizeram com essa goiabeira? Ela está tão feia, eu acho que ela vai morrer, né? Sim, sabe? Naturalmente falando, assim, conversando, né? Nossa, que é isso? E o Anderson levou no Drops sobre isso. Só que ele trouxe um outro contexto. Eu falei, Ander, você me permite, cara? Porque o Espírito Santo falou algo muito, muito forte dentro do meu coração quanto a o elemento que você trouxe. Você permite eu montar uma ministração? E você falou, pô, com certeza. Só que eu deixei isso lá na porta do forno e não voltei mais a mexer.
Ficou lá. É assim, meus amados. Essa goiabeira podada, ela traz muitas coisas a serem observadas nela. Muitas mesmo. Muitas mesmo. Primeiro ponto. Não interessa a idade que você tem. Não interessa a idade que você tem. Muito menos o tempo de igreja que você tem. E muito mais menos quantos frutos você já deu, você já produziu. Whatever. Tanto faz. Independente. Não depende da sua idade, não depende do seu tempo de igreja, não depende de quantos frutos você já produziu, que você já deu. Se estivermos aqui nesta terra ainda, se nós ainda estamos aqui, não fomos ainda recolhidos para a glória de Deus, é que nós temos que frutificar. Se nós estamos aqui nessa terra ainda e permanecemos ligados à videira, que é Jesus, nós temos que frutificar. Não é uma escolha. Nós devemos frutificar. Essa árvore também, ela não diz assim, já dei muito fruto, já alimentei 3 gerações. Realmente ela alimentou 3 gerações. Porque desde criança ela existe. Só que essa mesma goiabeira, ela estava plantada no outro lado da rua. Quando a gente fez uma reforma, meu pai fez uma reforma, ela foi retirada e levada para esse lado. E sempre deu muita goiaba, vermelha ainda. Muito doce, bem deliciosa. Só que ela não fala isso. Já dei muitos frutos. Chega, deu, não quero mais. E muito menos se orgulha disso. Como se ela fosse a maior e a mais top árvore da face do planeta. Não, ela não faz isso. E assim nós, crentes, deveríamos ser. É assim que nós deveríamos ser. E muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes a gente faz, só que fala o que fez, sendo que a palavra de Deus fala que tua mão direita faz, que tua mão esquerda não sabe, ou ao contrário, eu não lembro qual das mãos agora. Porque tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para a glória do Pai. Deveria ser natural para o crente frutificar. Deveria ser natural para o crente frutificar. Assim como para essa árvore. Por um tempo na vida dela, era natural frutificar. Vocês vão entender por quê por um tempo. Meus amados, esta árvore, por um tempo, chegou um tempo na vida dela, assim como chega na nossa, a gente consegue se acostumar com o que a gente está fazendo. A gente se acostuma com o nosso frutificar, com o agir de Deus, com o que o Espírito Santo faz, com a presença do Espírito Santo. E entra naquela parte que eu já falei. Só que daí ela estava tomada, mas tomada pelas pragas, tomada por doença. Você olhava para ela, nossa, que árvore frondosa, ela é tão cheia de folha, mas se chegava mais perto, era só erva daninha. Era só uma doença que tinha tomado conta dela inteirinha. Uma praga que estava matando a árvore, porque ela já não dava mais nenhum fruto. O que fizemos com ela? Podamos. Observem que ela está podada. Aqui foi removido um tronco, uma parte do tronco dela que vinha para cá, só que não tinha mais nada dela ali. Nada. Todos os galhos para cima estavam tomados por doenças. Só aquela parte lá de cima, a copinha dela lá, que ainda ela estava viva. Removemos todo o resto. Aos olhos humanos, nós estávamos matando aquela árvore.
Aos olhos humanos, nós estávamos deixando aquela árvore feia. Porém, meus amados, aos olhos de Deus, a poda que é feita nas nossas vidas é para gerar vida. Porque através do que fizemos com esta árvore, ela voltou a dar fruto. Meses depois que foi removido toda aquela praga que estava matando essa árvore, ela voltou a dar fruto. Meses depois. Já até comemos dessa goiaba, né, Nando? Aleluia. Já comemos do fruto dessa árvore. Então, meus amados, aquilo que teu discipulador chega para você e fala assim: cara, você está errando aqui, cara. Deixa ele ser cabeção, irmão. E valoriza o tempo do seu discipulador, da sua discipuladora, porque ele está doando vida para você. Que se você for observar, tempo é vida, não é? Tempo não é vida? Pode responder, meus irmãos. Tempo não é vida? Então, aquela 1 hora e meia, não sei quanto tempo, que ele vai se dispor a estar com você, ali tentando podar os seus galhos, e você, não, aqui não, você se saltando fora, assim como eu fiz muito. Eu fiz muito isso, meus amados. Muito. Eu dei muito trabalho. Turrão, cabeção. Deixa ser podado, cara. Tem o mesmo comportamento dessa árvore. O que ela fez? Ela questionou? Ela resmungou? Ela foi para o outro irmão: o meu discipulador, o teu discipulador fala assim com você, o teu fala assim com você, o teu fala assim com você. Não, ela ficou quietinha, no lugarzinho dela, e aceitou a poda. Aceitou a poda. O que a poda dela fez? Olha lá, ó. Por sinal, um fruto comido por passarinho. Outro ensinamento. Este passarinho que foi ali, comeu deste fruto, voou, chegou em algum lugar, fez o seu cocozinho com a semente desta goiabinha. Ali veio a chuva, regou a semente. A semente primeiro, o que acontece com ela? Morre, para depois gerar vida. Então primeiro nós temos que morrer, para o Espírito Santo gerar vida através das nossas vidas. Porque através da chuva, através da água, que é a palavra de Deus, que nós somos lavados, limpos pela palavra de Deus, geramos vida. Então, através daquele cocôzinho do passarinho que ele fez lá em algum lugarzinho, aquela semente germinou e nasceu uma outra goiabeira frutífera, com goiabinhas vermelhas, deliciosas, que vai lá outro passarinho, vai comer, vai em outro lugar, vai fazer de novo as suas necessidades, e vai fruto, 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 fruto. É assim. É para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos criou. Só que tem um outro ponto, meus amados. Se os frutos que nós estamos gerando são daquele tipo de fruto que eu falei lá no início, frutos fracos que não permanecem, este mesmo passarinho, para quem não sabe, a erva daninha sai da onde? Do cocôzinho do passarinho. Amém? Este mesmo fruto que o passarinho vai comer, vai lá, vai fazer o quê? Vai matar outras árvores. Então nós temos que observar e pedir a Deus: Senhor, que tipo de fruto eu estou gerando? São perguntas que nós temos que fazer para Deus. Deus Pai, que fruto eu estou gerando? O que eu estou fazendo aqui,
Mas Laura, eu não sei para que Deus me chamou. Para frutificar. Estava falando até agora. Deus chamou todos nós para sermos frutíferos. Como? Enxertados na videira. Quem é a videira? Jesus. Somente Ele é capaz de gerar vida através das nossas vidas. Coloque-se de pé, igreja. Eu quero agora lhe fazer um convite. O time de louvor aqui vai estar ministrando um louvor. Eu quero que você, indivíduo, conecte teu coração agora ao Senhor. Conecte o teu coração a Deus. E permita que o Espírito Santo te mostre agora, neste momento. E comece a pedir a Deus. Comece a conversar com Deus. Senhor, o que eu estou fazendo de errado, Pai? Pai, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida, Senhor? Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Ou eu estou me enganando, fazendo aquilo que eu quero fazer e achando que estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer? É você e Deus. Peça para Deus. Curve suas cabeças, não precisa olhar para mim. É você e Deus. Permita o agir do Espírito Santo na tua vida. Creia no sobrenatural de Deus. Peça a Deus. Ele irá te responder. Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão.